Queridas, sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no Instagram. Hoje uma live comemorativa, 7 anos vivendo de bordado. Hoje, dia 5 de julho, nós celebramos 7 anos da nossa empresa de bordados, Cateline Padilha Bordados Feitos à Mão. E como geralmente a gente faz as nossas lives nas quartas, a gente quis, então, celebrar na sexta-feira, fazer essa live na sexta-feira, justamente para a gente trabalhar esse tema, né? Celebrar, eu acho que celebrar é a palavra mais correta, né? Ao invés de trabalhar. Mas celebrar juntas esse momento tão especial, esse dia tão especial, bordando com vocês. Então, minhas queridas, eu quero, primeiro de tudo, agradecer muito a cada uma de vocês que durante todo esse tempo estão aí acompanhando essa jornada do bordado, a minha jornada como empreendedora, amadurecendo, trabalhando, capotando nas ideias, como eu escrevi, né, no nosso post hoje pela manhã, mas acima de tudo persistindo. E se eu estou persistindo neste caminho, certamente muito se deve à companhia e ao incentivo de todas vocês que estão aí comigo, mesmo de uma forma virtual, mas muito real, assim como os nossos encontros, as nossas rodas de bordado. Então, celebrar esse dia, 7 anos da nossa empresa, 7 anos vivendo oficialmente, né, de forma registrada, de forma, como é que se fala? Legalizada, não sei. Mas principalmente vivendo de forma Profissional? oficial, como uma empresa, né? Como uma empresa, exatamente. Porque tem muitas pessoas que vivem de artesanato, mas têm um medo de se registrar ou de abrir uma empresa, porque assim como facilidades que vêm com esse tipo de oficialização, né? Esse tipo de registro, claro que vem obrigações. Como diz o tio Ben lá do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, quando a gente decide oficializar uma empresa, abrir uma empresa, com certeza vem junto uma série de responsabilidades, porque é uma outra pessoa, né? Uma pessoa jurídica que está sendo aberta, e isso traz, como eu falei, responsabilidades. Mas certamente faz com que a gente perceba o nosso trabalho de uma forma diferente. Então, é claro que, até escrevi isso no post, né, hoje pela manhã, é claro que eu poderia estar de uma maneira diferente, talvez pudesse ter feito coisas diferentes, ou mais grandiosas, ou mais aceleradas, mas como eu disse, cada um tem seu tempo, tem seu jeito, tem sua maneira, e todas as vezes que eu tentei acelerar as coisas, eu não tive uma resposta muito positiva na questão da minha saúde, né? Então eu acho que também é uma questão da gente se respeitar, respeitar o nosso tempo de fazer as coisas. Foram 7 anos até aqui, tenho certeza que a gente tem muita coisa a fazer ainda. Conto com a companhia de vocês para a gente fazer essas tantas coisas, esses tantos sonhos que a gente tem ainda com o bordado, através do bordado. Mas, certamente, como eu falei, nada seria possível se não tivesse aí do outro lado gente me escutando, gente também bordando, gente também acreditando e participando, né? Acreditando que sim, é possível usar esta ferramenta como uma ferramenta de transformação, não só de transformação de fios, de têxteis, né? Mas de transformação de ideias, de transformação cultural, de transformação de sentimentos, de conhecimento. Cada uma tem a sua própria jornada e o bordado nos ajuda nessa jornada. Então, minhas queridas, celebremos esses 7 anos, mas construamos aí, né? Outros 7, mais 7, mais 7, mais 7 anos de bordado juntas, tá? Alguma coisa? Tudo certo? Não, só o pessoal dizendo boa noite. Que bom. Bom, então, minhas queridas, pra gente celebrar, eu tenho até algumas pessoas me mandaram algumas mensagens durante o dia, justamente falando sobre essa questão de viver de bordado, né? Porque
esse é um assunto que certamente quem ama bordado e se enxerga fazendo isso como uma profissão, muitas vezes tem dúvidas de como transformar isso em um negócio, né? Porque, como qualquer negócio, tem que se dedicar, tem problemas, tem desafios, não são só, são só coisas boas, né? Não é só glamour. É claro que tem glamour, mas tem muito trabalho, tem muita dedicação. Então, algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando a respeito disso, né? E a gente vai desenvolvendo essa ideia ao longo do nosso encontro aqui, porque a gente tem várias coisas para falar hoje, tá? Primeiro de tudo, eu quero agradecer muitíssimo também as meninas que estão engajadas na nossa campanha, no nosso especial Abraço Rio Grande do Sul, que ficam me enviando fotos dos seus trabalhos, né? Se dedicando aí na criação dessas colchas de patchwork, bordadas, cheias de carinho, que serão doadas a gaúchinhos e gaúchinhas aqui, que foram atingidos, né, dentro das enchentes aqui do Rio Grande do Sul no mês de maio. Na verdade, mês de maio para cá, né? Porque hoje, por exemplo, está chovendo, ainda está chovendo. Então, o clima agora, além da chuva, tem frio, né? E, consequentemente, as pessoas que foram atingidas ainda estão num processo, né? De se reconstruir, de se reerguer. E nós estamos fazendo essa campanha, esse movimento de trazer um abraço quentinho através de bordado e de patchwork, para que sejam doados para pessoas, para bebês, né? Lá no mês de setembro, que é o mês mais gaúcho do ano, mas a gente já está construindo isso para que essas pessoas se sintam abraçadas, que lembrem que tem gente preocupada com elas, né? Então, nós estamos construindo isso. Então, além de a gente estar fazendo essa corrente do bem, esse movimento do bem, a gente ainda pratica o nosso bordado, ainda conversa, tem as nossas conversas internas, né? Esse mergulho para dentro da gente, enquanto a gente está ali fazendo os nossos pontinhos. E aí, durante as semanas, né, desde o início do mês de junho, nós estamos fazendo os nossos encontros aqui no Instagram, para a gente compartilhar, então, ideias para colocar esse movimento do Abraço Rio Grande do Sul realmente em prática, né? Que a gente materialize isso, que não fique só no campo das ideias, mas se torne realmente algo concreto. E aí, como eu falei, desde o início do mês de junho, a gente está fazendo as lives estão todas gravadas e disponíveis aqui no Instagram. Quem não assistiu as outras anteriores, é só dar uma olhadinha aqui nos reels do Instagram, que tem todas elas aí gravadas, pode acompanhar lá. E eu, inclusive, fiz um e-book, na verdade são 2 arquivos, né? São 2 arquivos que estão lá na nossa pasta secreta, disponíveis também para fazer download, e então ter algumas ideias, algumas sugestões de como você pode criar aí a tua colcha de patchwork e então participar deste lindo movimento, tá bom? Então a gente vai fazer, eu vou dar mais algumas dicas aqui para vocês a respeito desse nosso lindo movimento, né? Abraço Rio Grande do Sul. Quer falar alguma coisa, amor? Não, eu só tô pedindo, só ia pedir para você não esquecer de falar um pouco sobre o viver do bordado, principalmente dando como exemplo a tua história, né? Todos os momentos, você passou por muitas experiências diferentes até chegar num formato que hoje você tem. E essas experiências certamente vão dar luz para algumas delas que Sim. estão buscando essa orientação. Sim. Me digam aí, meninas, se vocês gostariam ou se vocês já fazem, já têm, né, o bordado como uma fonte de renda, como um negócio, como uma fonte de renda extra, se tem ou se gostariam de fazer com que fosse. Que dúvidas tem, se né? vocês têm alguma dúvida em relação a isso, que aí a gente vai trocando essas ideias, tá? Enquanto a gente vai bordando, a gente vai conversando. Você tem uma grande experiência nisso. São 7 anos oficialmente. Eu sempre falo para vocês que eu bordo desde pequena, né?
Minha mãe foi quem me ensinou, mas entre eu aprender a bordar, e lá no início eu bordava muito ponto cruz, muitas meninas entram no bordado através do ponto cruz, né? Eu bordei muito ponto cruz na minha infância e adolescência. Aí foi só depois da maternidade que eu já tinha feito alguns trabalhos em bordado livre, mas a gente não tinha essa nomenclatura, né, de bordado livre. Bordado, se falava bordado, bordado de risco, bordado de fio, enfim. Mas foi depois da maternidade, então eu ganhei meu filho em 2011, que aí a gente tem aquela pausa, né? Aquela pausa obrigatória da maternidade, onde a gente se revê como ser humano, que a gente tem esse movimento de olhar para dentro, de refletir, de pensar a respeito dos nossos conceitos, preconceitos, sobre o que a gente aprendeu até aquele momento, o que a gente quer deixar como algum aprendizado para aquela pessoinha que tá ali, né, totalmente dependente da gente. Foi nesse momento que eu tive novamente esse resgate interno de fazer as manualidades, de buscar nas manualidades algumas respostas, né? E aí eu encontrei o bordado já num movimento, porque eu sempre gostei muito das manualidades, não só do bordado, crochê, tricô, enfim, papelaria, gosto muito de trabalhar com papéis, escritas, enfim. Mas aquela coisa, né? Eu sempre digo que eu fui criada para trabalhar, para não ser assim uma pessoa de cuidar da casa, né? Acho que isso sempre foi muito claro para mim, assim. Eu tinha que estudar, sempre gostei muito de estudar e trabalhar. Então eu era muito focada na minha carreira. Então não tinha mais espaço para mim essa parte das manualidades, embora eu gostasse. Então, sempre que eu fazia uma coisa ou outra era para um presente, eu não conseguia conectar manualidades com negócios. Eu não conseguia fazer essa conexão na minha cabeça. Fala, amor. Inclusive, talvez seja criações da Iona, você sabe? Ioná. De Ioná. Aham. Então, talvez seja por isso que a Ioná está passando por essa dificuldade aqui, olha. Aham. Ela disse o seguinte: eu tento vender, mas aqui em Campo Grande as pessoas não valorizam. Difícil vendas, desanimador. Às vezes a falta de enxergar o que se faz como um negócio, achar que é apenas um bordado, a gente mesmo não dá valor. Como é que eu vou Isso. vender algo que as pessoas percebam valor se eu próprio, né, não atribuo valor àquilo que eu faço? Exatamente. Então eu não consegui enxergar isso. Não conseguia enxergar, porque assim, eu estudava e eu trabalhava. Quando eu conheci o Dario, inclusive, eu trabalhava num escritório que era um escritório de treinamentos, né? Treinamentos empresariais. Então, esse ambiente empresarial, esse ambiente executivo de negócios, ele era muito presente na minha vida. Então, eu não conseguia fazer essa conexão. Como que vou fazer negócios e coisas manuais? Porque, para mim, na minha cabeça, era aquilo assim de artesanato, da feirinha da praça. Eu só enxergava dessa forma. Não que isso não tenha valor, mas são coisas distintas na minha cabeça, tá? Eram coisas totalmente opostas. Só que, como eu falei, lá em 2011, quando eu tive meu filho, que eu tive essa parada obrigatória, né? Que aí eu comecei também a pesquisar muito e começou a surgir muita coisa para mim à medida que eu ia pesquisando a respeito de economia criativa, sobre um novo repensar sobre as manualidades. Veio então esse movimento diferente de pessoas mais jovens fazendo trabalhos manuais e com um outro olhar, né? Com uma outra visão, usando a manualidade como ferramenta para
expressão ou como uma ferramenta de design. Então, é um outro olhar. Aí começou a me cair a ficha. Veja bem, começou a cair a ficha. Não caiu a ficha na hora, né? Começou a cair a ficha. Eu comecei a fazer essa engrenagem se encaixar. Eu comecei a enxergar a possibilidade de fazer negócios através do fazer artesanal. Só que, como eu falei, eu gostava de fazer várias coisas, né? Então, isso também é uma descoberta. À medida que você vai se encontrando, se descobrindo, você vai percebendo o que faz mais sentido para você. Porque quando a gente aprende trabalhos manuais, geralmente a gente aprende vários trabalhos manuais. E eu fui assim, né? Eu sei fazer tricô, crochê, bordado, enfim, várias coisas. Mas foi através do bordado que eu fui me identificando mais, né? Foi, amor. Que nem, não, só para pegar, tem a ver com o que você está falando, que nem a Artes da Mano, quem é Artes da Mano, você sabe quem é? Não sei. Ela disse o seguinte: eu tenho experimentado de tudo no bordado e agora estou tentando me posicionar numa área específica. Uma das coisas que você sempre teve foi facilidade com manualidades, né? E você, quando começou a bordar, você já tinha um bordado que chamava a atenção. Só que isso não te impediu, por exemplo, de buscar conhecimento. Sim. Você foi fazer curso de lettering para poder aperfeiçoar a tua escrita, né? Você participou daquele projeto da Microempa para poder para trabalhar com criação, com desenvolvimento de produtos, coleções. Então, quer dizer, não basta só saber bordar. É fundamental aprimorar o bordado, trazer qualidade, trazer, né? Isso com certeza atribui valor. Certamente. E outra coisa também, assim, que nem eu sempre falo que eu sou muito gaúcha, né? Eu gosto de falar isso, que eu sou gaúcha, muito gaúcha, porque eu me identifico. Não é que eu me identifico, isso sou eu, né? E isso de trabalhar com manualidades faz isso na gente, nos provoca a gente se conhecer, a gente entender a gente. Pelo menos provoca, né? Não significa que a gente vai se entender, mas pelo menos nos provoca, porque é no silenciar, é no fazer ponto por ponto, é no silêncio do fazer que a gente se questiona, que a gente conversa com a gente mesma. E aí é que a gente encontra as nossas respostas. Então, eu digo sempre que eu sou muito gaúcha, muito gaúcha mesmo, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de cores mais suaves, de tons mais suaves, mais delicados. Essas são as minhas características. Eu descobri isso fazendo. Isso não significa que você tem que fazer isso, que você é assim. Você pode morar lá do outro lado do Brasil ou lá do outro lado do mundo. Você pode ter nascido lá do outro lado do Brasil, lá no Nordeste ou lá do outro lado do mundo, mas você gosta de bordar. A sua vida, a sua história, o que traz dessa história para o teu bordado? São cores mais vibrantes? São cores mais delicadas? Você se identifica, por exemplo, em olhar a natureza? O que te chama mais atenção na natureza? Os passarinhos, as árvores, as flores? Ou não, você é mais urbana, você gosta dos prédios, você gosta de ângulos retos, você gosta de escrever? Ou você não gosta muito de escrever, você não gosta de ler, nunca gostou de estudar? Então, vejam só, todas essas perguntas, elas vão te levando a te descobrir, a descobrir quem você é. E é a partir dessa descoberta que você vai colocar no teu trabalho algo que vai identificar ele como sendo teu, como a tua identidade, como a tua personalidade. E isso ninguém tem, porque ninguém é igual a você. Você pode ter um irmão, uma irmã, pode ser até gêmeo, né? Um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, mas mesmo assim,
essa pessoa pode ser fisicamente parecida com você, pode ter tido a mesma criação, tem o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma história, né? Nasceu no mesmo dia, blá, 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 só que ela tem percepções diferentes das tuas. Então ela não é igual a você. Ela é única, assim como você. Então eu aqui descobri várias coisas a respeito de mim e coloco isso, pelo menos eu tento colocar isso no meu trabalho, para que quando você olhar o meu trabalho, você identifique um pouco disso, um pouco de mim no meu trabalho, tá? Eu faço desenhos, riscos, faço bordados, converso com vocês, faço cursos, dou aulas, né, aqui no Instagram, e enfim. E eu instigo você a fazer esses bordados, mas você sempre vai ter um olhar diferente, sempre vai fazer alguma coisa diferente da minha. Você pode fazer as mesmas cores, você pode fazer os mesmos pontos, mas vai ser diferente. Pode ser um pouquinho mais frouxo, um pouquinho mais apertado, você pode mudar um ponto, você pode mudar uma cor, e isso é o que identifica o teu trabalho. E é justamente aí que está o pulo do gato, eu acredito. Porque se você descobre o que te identifica, o que as outras pessoas também podem se identificar através da tua vivência, através da tua história, aí não tem trabalho que seja igual ao teu. É isso que valoriza o teu trabalho. Fala, amor. Não, eu tô te ouvindo falar e tô pensando aqui, por exemplo, quando você fala sobre ser gaúcha, né? Existe uma música gaúcha que diz que antes de sermos do mundo, temos que ser regional, né? E se existe uma coisa que é muito clara no seu trabalho, por exemplo, que dá para se observar, é a presença do gaúcho, né? Da história, da tradição no seu trabalho. E eu, por exemplo, como eu sou de São Paulo, e é uma cidade muito veloz, muito rápida, eu nunca tive tempo ou fui estimulado a entender as raízes do meu lugar. E talvez o que falte para as pessoas que bordam, por exemplo, e que trabalham duro para transformar o bordado num negócio, é entender essa questão regional, trazer para si aquilo, a sua história, a sua ancestralidade, né? Aquilo que é da sua região, que traz uma característica peculiar, uma característica única. Isso. Né? As pessoas estão preocupadas em bordar, mas bordar, como você mesma disse, vai muito além de fazer pontos. Né? Então eu vejo isso como, observando você, porque eu te observo, aliás, há muito tempo, mas no bordado, há todo o tempo que você está que você está dedicado ao bordado, e o regional está presente no seu trabalho. Mesmo que você faça um trabalho para alguém de fora, de um outro lugar do Brasil, como você faz sempre, o seu trabalho carrega isso, carrega você, né? Carrega a tua história, carrega aquilo que você entende, que traduz o que você é. Né? E talvez as pessoas precisem começar a fazer esse mergulho. Entender quem são, qual que é a minha história, qual que é a história do meu lugar, quais são as coisas importantes regionais que nos destacam como um povo da região. Né? Enfim, eu acho que mais do que assim, do que você entender a tua ancestralidade, que história que você quer contar, né? Qual é a história que você quer contar através do bordado, ou através de pontos de bordado, ou através do teu trabalho, seja lá qual o trabalho que você faça, qual é a história que você quer contar? Eu sei que a história que eu quero contar é essa. A importância do meu lugar, o olhar com carinho para a natureza, o olhar com carinho para as pessoas. É isso que eu quero. E cada vez que eu faço um ponto de bordado, eu faço um projeto, né, de bordado, é essa história que eu quero contar. Que a gente pode transformar, sim, o mundo num lugar mais bonito e melhor, né? Eu acredito nisso. E essa jornada de transformação, ela começa primeiro dentro da gente e depois ela vai para fora, né? E eu posso começar através de um bordado. Mas você pode contar outras histórias, porque nem todo mundo tem
por exemplo, uma história assim, ai, nossa, minha família é maravilhosa, meu pai e minha mãe se apaixonaram. Se apaixonaram e foi tudo mil maravilhas. Bem pelo contrário, né? A maioria das famílias tem um alvoroço, uma bagunça às vezes, né? Mas como eu posso ressignificar isso? Se isso me faz mal, como eu posso transformar isso numa boa história? Como eu posso transformar isso numa força e não em uma fraqueza, né? Mas como que eu vou chegar a essa história que eu quero contar? É conhecendo, é me perguntando, é me questionando, é não deixando para lá, porque às vezes a gente tende a deixar para lá coisas que nos incomodam ou que venham a nos tirar da nossa zona de conforto. Mas se a gente quer contar uma história verdadeira, a gente tem que saber de todos os fatos. E qual é a história, qual é a tua história que tu quer contar, ou quer ressignificar, ou quer contar de uma forma diferente. Cada ponto tem que ser carregado de emoção, né? Porque daqui para trás a gente não pode mudar, mas daqui para frente a gente pode. Mas se a gente começar agora, a gente pode fazer uma belíssima história daqui para frente. Então eu acredito nisso, assim, que a gente pode sim viver de bordado, de crochê, de tricô, de qualquer manualidade ou de qualquer técnica ou, enfim, qualquer coisa que faça o nosso coração vibrar, se for real, se for verdadeiro, se a gente encontrar caminhos. Isso significa também que a gente não embora os questionamentos sejam muito pessoais, a gente sempre vai precisar de outras pessoas. Então, é importante também a gente conversar com as pessoas a respeito do que a gente faz, para saber, para trocar ideias. E isso o Dario também me lembrou, né, que no início dessa jornada, eu tive um apoio muitíssimo grande de uma instituição, de uma associação comercial aqui na nossa região, né, que foi a Microempa, que tinha um projeto, tem ainda hoje, né, um projeto muito bacana de núcleos setoriais, e um dos núcleos setoriais era o núcleo do artesanato, né? Então, junto com outras tantas meninas que trabalhavam outras técnicas artesanais, algumas inclusive que eram bordadeiras, então isso também é muito interessante, porque é um amadurecimento bem interessante, né? Quando a gente acha assim, eu sei tudo, eu sou a top do bordado, eu acho que eu não preciso aprender mais nada, ou quem borda também é minha concorrente e eu tenho que evitar a pessoa ou boicotar a pessoa. Isso quando você amplia os teus horizontes, que você começa a conviver de uma maneira mais profissional, com uma visão mais profissional, você percebe que trocando ideias com pessoas que têm as mesmas dificuldades que você, ou que já passou pelo que você está passando, que já tem outras experiências, vocês podem se fortalecer. Ambas podem se fortalecer. Então, na época, eu participei do grupo TEIA, que é uma rede de trabalho artesanal, e tive muitas oportunidades que partiram deste grupo. Tive muitas oportunidades de treinamentos, de viagens, de parcerias, de feiras, né? Enfim, foi de conhecer gente. Agora só tem um ajuste a fazer nessa tua fala. Você disse que a Microempa foi importante na sua vida pelo apoio que ela deu. Agora, esse apoio só apareceu porque você foi buscar. Quer dizer, todos moram, né, em cidades que possuem associações comerciais e raramente alguém se lembra de ir até a associação comercial para poder ver se tem algum projeto ou alguma coisa. Né? O fato de nós termos ido à Microempa foi que nos permitiu descobrir a existência dos grupos e aí nós participamos. E conhecer gente, né? Conhecer gente. Ou seja, tem que participar. Conhecer projetos, conhecer ideias, conhecer possibilidades, conhecer oportunidades, enfim. Mas é quando a gente se apresenta. Isso. Porque se eu ficasse em casa esperando... Só bordando. Esperando o anjo Gabriel aparecer na minha porta e dizer assim, Cateline, você foi escolhida. Isso
Poderia até acontecer. Não, hoje em dia com a internet, talvez o Anjo Gabriel venha pela internet, né? Um convite, enfim. Como já aconteceu, algumas oportunidades de pessoas que me encontraram pela internet, enfim, né? Contatos bem bacanas. Mas, se eu não me apresento, se eu não me mostro, se eu não mostro o valor do que eu faço, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil que isso aconteça. Então, se apresente, vá, corra atrás. Tem muita coisa bacana, tem muita gente querendo fazer. Não acredite só em televisão. A Rose disse que tem Gabriel. Ela tem um Gabriel, a Rose. É. Ah, é? Não fique se envenenando com tanta com notícia ruim, né? Não fique assistindo muita televisão. Acreditando que a vida é só aquilo. Não. Aquilo é uma parte, é um recorte da vida. Mas tem muita coisa boa acontecendo, muita gente querendo dar certo, tem muita gente trabalhadeira, muita gente que é, assim, dedicada, que quer fazer a coisa certa. Então, quando a gente está se movimentando, quando a gente está se apresentando, a gente percebe que esse movimento do bom, né, do Brasil bom, do Brasil que dá certo, ele é muito maior do que o movimento do Brasil que dá errado. Se a gente acredita que todo mundo é ruim, que todo mundo só faz sacanagem, que todo mundo só faz... A gente acredita que isso é a vida e se conforma com essa ideia. Mas quando a gente se movimenta, percebe que tem gente que trabalha duro, que dá certo, que vai, que corre atrás e que trabalhando consegue conquistar as coisas, consegue construir seus resultados, a gente também se movimenta nesse sentido. Então, procurem, assim, associações comerciais. Por que eu falo associação comercial? Porque a associação comercial tem uma visão mais profissional, talvez. E é uma entidade voltada para pequenos negócios, né? Para negócios, né? Para negócios. A Rose está dizendo que é tão lindo você dividir sua história conosco. Querida. Então... E não esqueça de falar da importância de você ter buscado conhecimento, porque foi o conhecimento que trouxe notoriedade ao seu trabalho, e essa notoriedade fez com que você se tornasse visível. Parceria com a Círculo, parceria com a Linhas Corrente, tudo isso veio depois do seu trabalho ter. Sim. Né? É uma coisa, eu nunca tinha ido, eu nunca tinha participado da Mega Artesanal, foi através do projeto da Microempa que nós fomos em 2018, nós fomos a primeira vez visitar a Mega Artesanal. Então, nós fomos lá, vimos, participamos, vimos como funciona, né? Como funcionavam os estandes, vimos a grandiosidade, né? Que esse segmento pode ter, e isso faz a gente se motivar, né? São essas coisas que fazem a gente perceber que é possível ter ter chances, né? Só indo à Mega Artesanal para entender o tamanho disso. Né? Tem que ir. Quem puder ir, vá, porque vale muito a pena você perceber o quão grandioso é. São pequenas ações que fazem um movimento muito grande. E isso também foi uma lição bem legal na época da pandemia, porque para vocês terem uma ideia, assim, no nosso trabalho, né, entre eu e o Dario, assim, no nosso orçamento, por exemplo, da nossa família, o meu trabalho, ele assim, simboliza o quê? Uns 25% do nosso orçamento. Só que, como o trabalho do Dario, ele depende muito da movimentação, da união das pessoas, da reunião de pessoas, né? Na época da pandemia, ele ficou praticamente impedido de trabalhar. Fez pouquíssimas coisas. E foi o meu trabalho que nos deu suporte. Na nossa mesa. Que nos deu suporte. Então, vejam só a importância dos pequenos, né? Dos pequenos negócios, dos pequenos movimentos, dos pequenos... que às vezes a gente não dá valor. É uma empresa pequenininha. Mas no Brasil, mais de 90% dos CNPJs são de micro e pequenas empresas. Então, às vezes, quando a gente fala assim, nossa, um empresário, né? Eu sou uma empresária, né? Quem tem uma empresa, quem tem um negócio é um empresário. Independente do tamanho do seu negócio.
Então, quando a gente pensa que quanto é importante, né, como esses pequenos movimentos são importantes, a gente começa a dar mais valor. E se a gente que faz esses trabalhos que inicialmente são pequenos, mas podem se transformar em grandiosos, né? Se a gente começa a perceber esse valor, a gente ganha mais argumento, a gente ganha mais força para acreditar mais na gente, acreditar mais no que a gente está fazendo. Então, isso também é uma grande lição que a gente aprendeu, né? A Rose disse aqui que ela pagou a prestação do carro com o fuxico. Só? Mas não é o fuxico de fofoca no muro, não. Não. Então é isso. Olha só, a gente está aqui conversando, papeando, mas é uma troca de ideias, né? Uma troca de vivência, experiência. De vivência, experiência, que é uma roda de bordado, né? Uma roda de bordado tem que ter isso. Não é muito além dos pontos, muito além de executar pontos. É uma troca de experiências, de vivências. E é por isso que eu acredito que as manualidades se perpetuem, porque elas carregam um valor muito grande, né? Muito maior do que a própria técnica. Porque o bordado, ele é perecível, né? Talvez os pontos que a gente faça hoje, daqui a um tempinho eles não existam mais, porque o tecido ele se desgasta. E a ideia é que se desgaste mesmo, porque ele tem que ser usado, ele tem que contar história, ele tem que ser visto, ele tem que ser manuseado, né? Senão ele não tem sentido, né? Então, a gente é o fazer contando histórias além da nossa existência, mas é a troca, é o executar e pensar e compartilhar que vai fazendo com que essa técnica tenha valor ao longo do tempo, né? E atravesse aí gerações e atravesse fronteiras. E então é por isso que a gente está encontrando tanto valor aqui nessa troca, né? É isso aí. Certo? É isso aí. Bom, minhas queridas, mas e aí? Vamos bordar ou vamos ficar só no papo? Antes da gente bordar, eu quero passar mais uma dica para vocês, como eu falei, para a gente confeccionar aí as nossas colchas. Mas antes disso, eu tenho 2 recados para vocês. Minhas queridas, no mês de agosto, nós retornaremos os nossos encontros e também os nossos projetos do nosso clube, do Um Pontinho Clube para Bordar. Só que a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, tá? Antes, né, anteriormente, eu deixava o mês todo o carrinho aberto, né? Então você podia entrar no clube a qualquer momento. A partir do mês de agosto, vai ser possível entrar naquele mês, né? No mês vigente, até o dia 7 do mês. Do dia 1º ao dia 7 do mês. Então, para quem quiser participar do Um Pontinho Clube para Bordar, a partir do mês de agosto, estaremos novamente na ativa, tá? O que é Um Pontinho Clube para Bordar? Todo mês você recebe um novo risco, né? Um risco exclusivo para você fazer download aí e deixar aí na tua biblioteca de riscos, para você ir ampliando essa biblioteca. E quando você quiser bordar, você tem lá um risco prontinho com as orientações, um e-book, na verdade, né? Um e-book com todas as informações de um bordado. Nós tivemos uma pausa aí, né, do final do ano passado para cá. As meninas que estavam com o clube ativo, não se preocupem, porque nós vamos colocar tudo em dia, tá? Mas quem quiser entrar no clube, eu já vou mostrar para vocês qual vai ser o risco do mês de agosto, tá? Vai ser este aqui, ó. Esse aqui. Tá dando pra ver? Tá, sim. Ó, esse aqui. Esse é o risco do mês de agosto, tá? Aí, o nome desse risco é Letras, Flores e Amores. Letras, Flores e Amores. Olha só, é um alfabeto, né? Um alfabeto com letras, flores e amores. E aí eu fiz assim em tons de azul e verde, né?
para fazer uma coisa um pouco diferente, tons diferentes, mas nós amamos bordar letras. E claro, né, tem as letras, aqui eu coloquei... Traz mais perto para ver os detalhes. Aqui eu mais fiz pra cá, assim. todo o alfabeto, mas é óbvio que você pode utilizar o alfabeto para criar aí as palavras, né? Lindo. A Rose está dizendo que é para comemorar o meu aniversário. Amo azul. Ah, que legal. A Nivalda falou que tá lindo. Ó, então esse aqui é o nosso risco do mês de agosto. Só que assim, ó, em agosto nós também teremos uma nova turma do curso de letras, de palavras bordadas, que eu fiz uma turma desse curso em 2021, se eu não me engano. E muita gente está me perguntando a respeito de bordar letras e palavras. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Bordar letras e palavras. E aí, nesse nosso curso, Palavras Bordadas, é este aqui o risco, ó. Este aqui o risco, o lembrete. Esse risco que a gente trabalha no curso, tá? E em agosto a gente vai abrir uma turma deste curso, tá? Só que assim, eu ainda não vou abrir carrinho, eu não vou passar as informações do curso para vocês, mas já se organizem se vocês quiserem participar desse curso, que em agosto nós vamos fazer ele, mas só que nós vamos fazer um pouco diferente do que da outra vez que nós fizemos. Eu vou fazer numa espécie de desafio. Lembra do nosso desafio das 21 pílulas? Nós vamos transformar esse curso numa espécie de desafio, para a gente ir construindo esse risco e vocês terem à disposição também as aulas explicativas dos pontos lá, tudo direitinho. Dos pontos, também tem dos pontos, mas mais as dicas de cada uma das palavras, tá? Se vocês bordarem todas essas palavras aqui, vocês podem bordar qualquer coisa em palavras, porque aqui tem vários tipos de letras, né? Letras cursivas, letras de forma, letras com preenchimento, letras pequenas, letras maiores, enfim, tem um montão de coisa aqui. Então, a gente vai transformar isso em um desafio e também no curso. Então, já se organizem que no mês de agosto nós teremos este curso. E você já sabe quando você deve começar a divulgar o curso? O curso? Na próxima semana, na nossa próxima live, eu já vou falar algumas coisas. Porém, tá? Quem faz parte do clube vai receber as informações antes, tá? Lá no clube, vocês não têm ainda este risco, tá? Esse risco ainda não está disponível. Ele vai entrar no clube dia 1º de agosto. Porém, dia 1º de agosto vai ter um reajuste no clube também, que ele não... que tá o valor desde quando nós abrimos. Desde o ano passado. Não, 2021. Ah, desde 2021? É o mesmo preço. Então, nós teremos um reajuste em 1º de agosto. Então, se você quiser já garantir pelos valores anteriores, de 2021? Né? De 2021, Você já pode entrar lá e garantir o acesso, tá? Que aí, dia 1º, entra esse risco. Mas você já pode acessar o restante do conteúdo que tem lá. Para acessar, como é que faz? Para acessar, é no nosso Instagram, aqui tem o link para acessar. Depois você entra ali no link do perfil, que tem ali ser membro, né, do clube. Clube Clube para Bordar, que tem no link ali aqui do Instagram. No nosso site também, catelinepadilha.com.br, também tem as informações lá do clube. Tem uma guia lá, clube, é só entrar lá e tem as opções de mensal, trimestral ou semestral, né? A partir de R$ 29,90 você já acessa o conteúdo, tá? Sério? Ou seja, você pode ter este risco aqui por R$ 29,90. Ou se você quiser garantir 3 meses ou 6 meses, também tem essas opções. E sai mais barato. E sai ainda mais barato. Mas lá se você acessar o clube agora, não tem este risco. Mas tem várias aulas lá dentro, tem as lives do ano passado que estão disponíveis, todas as batalhas de pontos do ano passado, com os riscos das batalhas de pontos. Tem vários vídeos vídeos curtos com dicas a respeito de bordado. O que mais tem? Tem a gravação da nossa minissérie Borda, Pensa e Sonha, que nós fizemos em 2022,
que é assim para quem tá começando agora no bordado. Ah, eu tenho dúvida do início, do zero. A gravação tá lá dentro do clube também, você pode acessar e pode ver tudo isso até o início ali do mês de agosto. E aí lá no mês de agosto, aí você já tem esse risco aqui disponível para você fazer download e colocar lá na tua biblioteca de riscos. O risco e o e-book com toda a O e-book orientação. completo, com as informações, com o número das cores que foram utilizadas, enfim, os pontos, com a indicação dos pontos, tudo direitinho. No mês de agosto vai ser esse aqui o nosso risco, tá? E outra coisa, quem fizer a sua inscrição lá no clube, vai ter desconto do curso também, tá? Quem fizer a inscrição para um mês vai ter um benefício, para 3 meses tem outro benefício e para 6 meses tem outro benefício, tá? Se você quiser já garantir aí esse benefício, proporcional já ao tempo entra de casa. lá. Isso aí. E as meninas que já são do clube já desde o início, tenham certeza que se quiserem participar do nosso curso, terão um super benefício também. Certo? Tem gente que tá desde o início mesmo. Então, desde o início, nunca deixaram. Nunca abandonaram. Nunca abandonaram. E aí, vamos bordar? Que hora é? Olha só, já são 10 para as 9. 10 para as 9. Mas antes não tem nenhum detalhe para passar disso aqui? Eu quero passar uma dica bem bacana que algumas meninas me questionaram a respeito do bordado, né? Que é a respeito de bordar em tecidos estampados. Que eu quero passar para vocês aqui, ó. Eu vou pedir pro Dario vir aqui. Que aí eu quero dar essa dica para vocês, pra gente então finalizar a nossa live. Tô chegando, peraí. Só tenho que dar um jeitinho aqui agora de passar assim, ó. Porque aqui tá frio. Tá frio. Pronto, já tô aqui. Então, aqui, ó. Vejam só. Eu vou mostrar para vocês aqui vários estampadinhos, né? Porque foi uma pergunta bem recorrente, assim, um questionamento que apareceu várias vezes, né? Então, se vocês quiserem fazer aí os bordadinhos de vocês em estampas, observem as cores, tá? E também a questão das estampas. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma estampa um pouquinho maior, né? E tem cores bem definidas. Uma cor branca e uma cor laranja, tá? Se eu for fazer um bordado aqui, eu tenho que cuidar para não utilizar uma cor que vá se misturar e não vai aparecer nesse tecido, tá? Então, vamos supor que eu coloque... deixa eu pegar aqui, ó. Pode ficar aqui, tá? Vamos pegar aqui um laranja, tá? Vamos pegar um laranja aqui, ó. Tá? Esse laranja até é meio amarelo, né? Eu acho que até se eu pegar ele não iria até dar um contrastezinho. Mas se eu pegar uma cor muito parecida com esse laranja do fundo ou com esse branco aqui, na hora de eu bordar, ele vai desaparecer. O bordado vai desaparecer ou, pior ainda, se eu uso branco, por exemplo, não sei se eu faço uns pontinhos. Ele acaba descaracterizando. Ele acaba descaracterizando quando passa quando eu faço pontos por cima do branco. Então vai parecer que não tem ponto naquela região. A imagem da estampa fica reconhecível. Exatamente. Então, cuidem nisso, tá? Quando você for fazer bordado em estampas, cuide para fazer com cores que deem contraste nessa estampa. Já esse aqui, por exemplo, ó, é um tecido estampado, mas ele é bem miudinho, né? Ele é bem miudinho a estampa dele, ó. A estampa dele lembra um linho, né? Mas ele é estampado, tá? Aqui o avesso dele, ó, tá? Ele é estampado, não é linho, mas parece, né? Já aqui é mais simples. É mais simples de se trabalhar, porque mesmo que eu faça um verde, aqui vamos pegar um verde. Vou pegar um verde aqui. Mas da mesma maneira eu não posso colocar um verde. Escuro. Claro, se eu colocar um verde assim mais ou menos no mesmo tom, eu posso colocar mais
mais fio para deixar mais... Você tem um bordado. Eu tenho um bordado, Não tá fácil. que é nesse tecido aqui, inclusive. Deixa eu ver onde que ele tá. Espera aí. Fácil, eu pego pra você, ou você Fica pega aqui lá. que eu vou pegar. Eu tô aqui, pega lá. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui, ó. Tom sobre tom. Eu tirei ele do bastidor, mas já dá pra ver. É esse aqui, ó. Ó. Só que eu usei o lado do avesso dele, né? Ó, é o mesmo tecido, tá vendo? Ó. Só que eu usei o lado do avesso, o lado liso. Mas vejam só, que aqui eu usei uma cor que é basicamente a mesma cor do tecido, porém eu usei mais fio na agulha. Então, ele aparece porque ele tem mais relevo, né? Então, se você for utilizar uma cor que é muito parecida com o tecido, observe para colocar mais relevo nessa linha, colocar mais linha na agulha. Que aí, o teu trabalho, o bordado vai aparecer, porque ele dá um relevo, dá um efeito... Destaque. O destaque da... Voltar um por pouquinho. isso. Voltar um pouquinho lá na hora que você estava falando sobre o clube e sobre o curso. A Suelen, Artes da Mana é Suelen, tá? A Suelen disse o seguinte: me distraí aqui no final, me fala se aquele desafio das palavras será um curso separado ou parte da assinatura, por favor. Ele vai ser separado. Separado, né? Ó, esse aqui, ó, é do curso, tá? Quer dizer, quem tiver assinatura tem um desconto Tem no um desconto no curso. Mas é um curso separado. É um separado. curso separado. Mas esse risco aqui, se você quer comprar esse risco, ele tá na loja, tá? Ele tá disponível para você comprar. Eu quero só o risco. Você pode entrar na loja, é loja.catelinepadilha.com.br e faz download do risco. Agora, se você quer participar do curso, onde a gente vai bordar todas essas palavras, ó, palavras com preenchimento, palavras pequenas, palavras... essas palavras são com letras cursivas, palavras com letras de forma, preenchidas, palavras preenchidas, pontos diferentes, pontos, né? Os pontinhos diferentes, enfim, todos esses tipos de palavras aqui. O reflito ali tá com pirulito? Aonde? No aqui? Reflito? Na verdade é como é que eu falo? O chulhadinho, né? Mas é a mesma técnica do pirulito. Esse é um curso. Esse é um curso. O desafio vai estar nesse curso. E a gente vai transformar esse curso aqui num desafio, tá? Porque o que eu quero é que vocês bordem. O que aconteceu da outra vez é que muitas meninas, inclusive algumas estão aqui que eu vi, do curso, compraram o curso, mas não assistiram, não fizeram as aulas. Daí dá o tempo, né? E aí vocês perdem o acesso, porque é 1 ano de acesso. Então, eu quero que vocês bordem. Então, a gente vai fazer... Eu vou passar bem direitinho para vocês como vai ser, mas a ideia é que a gente crie uma sequência para fazer esse bordado. Aulas ao vivo? Teremos aulas ao vivo e também tem as aulas gravadas. Tem as aulas gravadas para você acessar e ver cada uma das dicas lá, tá? E as ao vivo serão gravadas e disponibilizadas Isso, também? Depois são gravadas e colocadas lá na área do curso para você rever, tá? E esse aqui, deixa eu pegar, esse aqui, ó, é do clube do mês de agosto, tá? Esse aqui é do mês de agosto. E se você ver aqui, ó, são palavras, né? São letras, aliás, que também... Uma das técnicas do curso é essa mesma que é usada aqui, ó. Que eu usei aqui, tá? E aí também tem as florzinhas aqui, ó. Bem bonito, né? Bem detalhado. Legal. Bom, então, voltando aqui que nós estávamos falando sobre bordar em estampa, né? Então, veja só. Olha só a diferença, né? Quando a gente vai bordar, por exemplo, aqui, ó. Nesse tecido, é possível bordar? É. Só que aí, se você colocar uma cor assim muito parecida com a estampa, ela vai se confundir, como eu falei, e ela também pode desconfigurar o teu bordado. Porque digamos que eu pegue aqui esse aqui, ó, tá? Então, se eu faço pontos dessa cor em cima do laranja, ele vai aparecer.
Mas se eu faço em cima do verde aqui, que é bem parecido, ele vai se confundir com a cor do fundo e vai desconfigurar o meu desenho, né? O meu bordado. Então, aqui neste caso, quando a gente borda em tecidos estampados, que tem muitas cores assim, ou enfim, ele é bem, né, bem diversificado, o ideal é você colocar uma cor que faça contraste, tá? Contraste. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um marrom, ó. Um marrom aqui iria dar um contraste interessante e apareceria no meu bordado, né? Porque todas, embora tenha aqui uns laranjas um pouco mais escuros, ó, aqui, mas esse meu tom aqui, ele ficaria, ele destacaria, né, sobre esse estampado aqui. Agora, se eu pegar um aqui assim, desse aqui, ó, por exemplo, ele até se confundiria aqui, nesse tom aqui, ó, da estampa. Aí eu poderia fazer o quê? Se eu quero essa cor, por exemplo, eu boto mais fio. Como você fez no verde. Exatamente, como eu fiz no verde, tá? E assim por diante, ó, minhas queridas. Quando eu trabalho em tecidos assim, por exemplo, em poá, que tem uma padronização, né? Uma padronização. Sempre as bolinhas no mesmo padrão, né? Aí eu tenho que sempre cuidar para não cair na mesma cor de um ou do outro. Se eu coloco aqui um bordado na cor branca, ele vai se confundir quando cair em cima da bolinha branca. Isso aí um amarelinho, um verdinho. Eu tenho que colocar uma cor que dê contraste, né? Dê contraste em ambas as cores. Também outro tom de azul mais claro. É. Um royal ou um clarinho. Ou assim, ó, uma coisa assim. Ou assim, ó. Ó, um assim, talvez, né? Ou até um vermelho, aqui também ficaria legal, um vermelho, ó. Vamos ver se tem um rosa, um rosão assim, ó. Um vermelho também ia ficar legal aqui, né? Certo? Enfim, e aí assim por diante, ó. Aqui xadrez, a mesma coisa, né? Ó, enfim. Aqui dá pra... Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Só cuidem nisso na hora de escolher as cores para dar contraste e não se confundir com as estampas, tá? Porque senão acaba comprometendo, você faz um bordado todo lindo e acaba comprometendo o resultado por não ter este... A Nivalda está perguntando onde ela compra os fios que você está mostrando. Os fios? Aquelas linhas, né? As linhas, essas aqui... Isso. Essas linhas aqui, elas são... as meadas que a gente compra, ó, linhas corrente, tá? Linhas corrente, tem esses kitzinhos aqui, ó, linhas corrente nos armarinhos que vendem essas meadas. Também tem perguntem, esses kits. Perguntem, porque tem vários kits, é bem interessante. Por exemplo, se você vai fazer, que nem esse trabalho que a gente tá fazendo agora de patchwork, né? Você vai fazer a união de vários pedacinhos de tecidos. Ah, eu vou fazer verde. Aí você vai lá na loja, eu não sei que cor que eu vou comprar. Se você pega um kitzinho desse aqui, vem com várias cores, vários tons da mesma cor, ó. É o verdezinho. Então, vou estar lembrando aqui que vende também pela internet. Vende pela internet também, tá? Você encontra nesses armarinhos maiores, você encontra, Eu não tá? entendi, a Nivalda colocou tecidos de uma interrogação, eu não entendi o tecidos aqui. Explica melhor, a Nivalda colocou tecidos de uma interrogação. Ah, será que ela quer saber do tecido? Diga para nós, você quer saber desses tecidos que a Caterina está mostrando? Esses tecidos aqui, eu cortei o que eu tinha em casa, sabe? O que eu tinha em casa é tudo tricoline, isso aqui, ó. É tudo tricoline. O que eu tinha em casa, eu fui cortando 25 por 25 para fazer as colchas de patchwork, né? Só que eu vou ter que... Eu tenho outros tecidos. Ela perguntou se também vende pela internet. A Rose falou que também vende pela internet. Vende sim. Tem vários armarinhos. Depois eu posso passar para vocês no WhatsApp algumas opções, tá? Mas isso tudo aqui é tricoline, tá? Algodão tricoline. Olha que lindinho esses. Ó.
Olha esse aqui, ó, bem miudinho, Esses olha. você já tinha, mas dá para comprar. Sim, esses eu já tinha. Mas também tem algumas lojas que fazem esses kitzinhos também. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, eu comprei um kitzinho, ó. É este, olha que lindinho, ó. Esse e esse, ó. Três estampas diferentes nos mesmos tons, né? Então tem várias lojas que vendem assim os kitzinhos em tons parecidos, né? Em cores que combinam, tá? E aí você já pode comprar também o kitzinho de linhas, porque é interessante isso, né? Porque vem, ó, vem vários tons da mesma cor. Tem azul, tem verde, tem esse aqui que é rosa e roxo, tem o amarelo que eu já usei amarelo. quase tudo. E tem o marrom também que eu já usei bastante. Aqui o amarelo, ó, amarelo. E tem vermelho também. E tem as Candy Colors, que são tons bem bonitos. A Nivaldo está perguntando o que você está mostrando. Na verdade, o que você está falando é sobre composição, né, de cor, escolha de cores para bordar nos tecidos. Isso aí. Certo? Qualquer coisa, depois tu me chama lá no WhatsApp, tá, Nivalda? E a Rose colocou aqui, ó, na Mega Artesanal tem todo esse material, às vezes em promoção. Nossa! Aliás, sempre em promoção. Na Mega Artesanal tem de tudo isso, e aos montes. Pode voltar ali, meu bem. Tá. Obrigado pelo meu bem. Meu amor. Obrigado pelo My meu amor. true love. Nossa Senhora. Deixa eu ajeitar a câmera aqui só um minutinho. Deixa eu pegar aqui minha... Ajeitando a câmera. Então, minhas queridas... Nossa, já são 9... Já são 9 horas. E 5. 5, é. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Acessem lá o clube. Já vão ali conferindo o conteúdo que tem lá dentro. Dia 1º entra um novo risco lá para vocês. E fiquem ligadas que em breve também passo as informações da nossa próxima turma do curso de palavras bordadas. Dicas para os meus segredos para bordar letras, tá? Que eu falo tudinho como que eu faço, porque eu adoro bordar letras e sei que tem bastante gente que gosta também, né? E dá para fazer um montão de coisas com bordado com letras. O acesso ao clube está no perfil. Isso, no perfil aqui do Instagram. É só entrar ali no link que tem o acesso ao clube, tá? E quem faz parte do clube quem quiser fazer parte do clube até o final do mês agora, até o dia 31, o valor ainda é o valor do início do clube lá de 2021, depois vai ter reajuste, tá? E quem entrar no clube antes do dia 1º também vai ter um descontaço na participação do curso, certo? Um beijo para vocês, até nosso próximo encontro. Obrigada pela companhia. Muitos e muitos anos juntas, se Deus quiser, aí bordando. E um ótimo final de semana para vocês. Tchau!